Hello, Qualiters! Bem-vindos ao nosso segundo já, né? O nosso segundo War Room, mais o primeiro War Room para vagas de analista de teste pleno sênior a pedido de uma aluna lá da plataforma. Ontem, domingo, eu dei uma olhada, tá? E eu vi que tem muita vaga internacional para analista de teste pleno sênior. Mas eu achei essa, tá? Eu achei essa vaga que foi publicada um dia, provavelmente foi publicada ali de sábado para domingo e tem somente 14 candidaturas, tá? Então assim, ó, a Profipri aqui vai correr para liberar esse vídeo hoje ainda, segunda-feira, na plataforma, para que vocês tenham tempo de assistir, preparar o portfólio daquela arrumada e encaminhar essa vaga, tá? Alguns pontos dessa vaga, tá? A AMI não é uma empresa, né? Não é a empresa que vocês vão trabalhar, e sim ela é uma empresa de recruiters que tem vagas e anunciam, tá? Então, durante aqui o meio, vamos tentar encontrar qual é a empresa pra gente dar aquela stalkeada, igual a gente fez a semana passada, tá? Se isso não for possível, eu vou ensinar pra vocês outras abordagens que também dá pra gente, né, ter uma noção de como que a gente pode entender um pouco mais e se preparar um pouco mais para essa entrevista, mesmo a gente não tendo o nome da empresa, tá? Então, a gente sabe que é uma vaga de pleno para sênior, tá? E isso, gente, é bem comum, tá? Quando tu chega no cargo de pleno, é bem comum você encontrar essas vagas de pleno sênior, por causa que o limiar entre um pleno e um sênior, às vezes, é muito difícil de se enxergar. E por que é muito difícil de se enxergar? Porque quando tu tá num cargo de pleno, tu já tem domínio do que tu faz, tu já te vira sozinho, e em alguns momentos você vai precisar de um auxílio. Mas esses momentos não são muitos não, tá? Eles são alguns momentos mesmo. Então, por isso que esse limiar de um pleno para sênior muitas vezes se dá pelo tempo de experiência, que você já deve ter visto, tem que ter 5 anos de experiência para ser um pleno. Tem que ter uns 8 anos para ser sênior. Eles medem muito mais pelo tempo, porque tempo conta experiência e diversificação de projetos e tudo mais, do que realmente ser algo técnico, tá? Claro que às vezes, dependendo do ramo que tu quer seguir do sênior, como a gente já sabe, como vocês já viram nas trilhas de carreira aqui na plataforma, se você está assistindo pelo YouTube, saiba que na plataforma tem uma trilha de carreira onde você é preparado psicologicamente e tecnicamente para seguir a carreira dentro de teste de software. Então a gente sabe que tem a carreira em Y, onde você pode andar de um lado para o outro, né? Mas sem mais delongas, vamos para a descrição da vaga, tá? Esse número de funcionários eu não sei dizer se é da empresa que vai se trabalhar ou da própria AMI. Eu acredito que seja da empresa pela quantidade, porque normalmente empresas de recrutamento não tem tantos funcionários assim, né? E aqui sobre a vaga, vamos começar. Tá meio confuso que tá tudo aglomerado aqui, mas vamos começar a ler, tá? Descrição. Estamos procurando uma analista de teste / analista de QA pleno. Não sei por que a pessoa botou analista de teste / analista de QA, não faz muita diferença. Com experiências em projetos de tecnologia e de plataformas, apps, sites, dashboards e painéis administrativos. Ok, então a gente já sabe que a pessoa que for trabalhar, né, nessa empresa poderá trabalhar em uma equipe que tenha todos esses itens, né, app, site, dashboard, painéis administrativos, ou existem várias equipes diferentes e cada equipe trabalha com um produto e existe a chance de tu rodar nesses projetos, tá? Mas aqui eles ainda complementam para liderar o time de qualidade e ajudar a localizar e relatar erros e falhas das soluções do ICOM. Ok, então eles querem alguém com experiência, porque essa pessoa vai liderar um time. Então ela vai ajudar a estruturar a qualidade desse time, vai liderar pessoas, vai auxiliar pessoas de diferentes níveis, provavelmente do seu mesmo nível ou abaixo, e essa pessoa vai guiar esse time, tá? E quando eu falo guiar, quando a gente fala em liderança de qualidade,
A gente fala de uma pessoa que entenda de estratégias, técnicas, metodologias de teste, para ela saber identificar qual estratégia de teste que ela vai usar naquela aplicação, naquele momento, naquela situação. Então é bem importante a gente já começar a entender isso daí. E aqui fala soluções do e como. Então provavelmente essa é a empresa. Então vamos já deixar aqui reservadinho, dar um Google e deixar aqui. Responsabilidades. Aí, ok, a gente entendeu o conceito geral, agora vamos entrar nas responsabilidades. Responsabilidades, revisar e analisar especificações técnicas do sistema. Ok. Quem é aluno da plataforma sabe fazer isso de uma forma assim, ó, com um hack maravilhoso. Compreender a atuação de regras de negócio em diferentes variáveis, visando encontrar falhas sistêmicas ou oportunidades de melhoria no processo de entrega. Então, além de analisar, né, a gente vai analisar as especificações do sistema, a gente ainda vai ter que pegar essas regras de negócio em diferentes variáveis, e as diferentes variáveis provavelmente, gente, é app, site, dashboard, painéis administrativos, e entender se existe algum problema nessas regras de negócio, ou seja, você vai poder validar a documentação e ver se está sendo coerente, sabe? Para ver se não vai gerar impacto, se não é uma regra de negócio que foi mal pensada por causa que afeta tal coisa. E de novo, alunos da plataforma saem ganhando, porque lá no nosso curso de Aprendendo Upstream, Aprendendo a Criar Produtos, eu ensino um hack de storytelling que mostra exatamente a fazer isso, tá? Então, já sabemos que vão ter que aprender a analisar, vão ter que ter o pensamento crítico de pegar essas regras de negócio, entender como que elas vão se aplicar em todos os sistemas e ter noção se vai apresentar falha, tá? E também sugerir melhorias, né? Se ver que eu acho que essa regra não tá muito boa, eu acho que deveria ser assim, também tem que saber levantar a mão para botar isso em prática. Desenvolver um plano de teste manual ou automatizado para executá-lo. Então aqui a gente já sabe que você vai ser responsável por criar esse plano de teste manual e ou automatizado para executar. Então a gente já sabe que existe uma pitada de automação nessa vaga. Começou a pitar algo, tá? Vamos pro próximo. Identificar erros a partir das provas realizadas, reportá-los e fazer acompanhamento dos mesmos. Ou seja, o famoso bug tracking, né? Que é criar um defeito, abrir ele da forma corretamente, encaminhar para o time responsável e você fazer o gerenciamento e controle desse defeito para que ele não fique simplesmente aberto, abandonado, né? Você tem que criar-lhe uma estrutura para fomentar para que aquilo ande, né? Então já sabemos que você vai ter que fazer isso. Complementando isso, tem fazer o registro de todos os incidentes e não conformidades encontrados nos testes funcionais e elaborar relatórios. Isso a gente aprende lá no nosso curso de Bug Track na plataforma, né? A gente aprende a fazer toda essa parte de abrir, controlar, gerenciar e também aprendemos os relatórios. Que faz parte, né, gente? É um filtrinho ali, tu consegue pegar todos os defeitos, filtrar em relação a time, a severidade, a prioridade, é bem tranquilo de fazer isso. Outra parte, participar dos processos de melhoria contínua, né? E aí junto, isso aqui fazer parte de processo de melhoria contínua, entra muito a parte do Scrum, né? Deu certo, vamos continuar. Não deu certo, vamos pensar aqui e vamos refazer esse processo. Isso daí é dia a dia de um QA também. Fazer a manutenção de testes já automatizados. Ok, agora a gente tem uma evidência mais forte de que existem testes automatizados e em algum momento, se eles quebrarem, alguma coisa acontecer ou uma regra de negócio for implementada, vai ser necessário fazer os ajustes desses testes manuais. Porém, até agora eles não especificaram se são testes de API, teste de front-end, teste de E2E, qual o framework, qual a linguagem. Então, vamos só entender que existe testes sim automatizados, tá? A outra parte, relatar erros e falhas para a equipe de desenvolvimento, ajudar a diagnosticar e resolver esses problemas,
tá condizente com o que já pediu, né? Porque já falou de tirar evidências, de abrir, gerenciar, controlar, gerar relatórios. Isso aqui é só para um complemento, tá? Depois nós temos conduzir testes de pós-lançamento e pós-implementação. Aqui são aqueles famosos regressivos, né? Tanto no pós-lançamento quanto pós-implementação. Eu não sei diferenciar muito bem esse pós-lançamento, pós-implementação, porque para mim um sistema deployado é um sistema lançado, é um sistema implementado. Provavelmente eles falam aqui de fazer regressivos no ambiente de produção, o que eu acho bem perigoso, tá? E eu explico muito isso lá nos cursos da plataforma de nivelamento técnico, de como que implementar e estruturar uma metodologia de teste, e a mais básica delas é a pirâmide de teste, faz com que esses testes não sejam necessários, né? Porque nós temos uma pipeline pronta e estruturada para ter testes em determinadas fases do sistema. Então, acho meio preocupante isso, é algo que o QA que entrar aqui pode entender melhor isso e implementar uma estratégia de teste que converta isso, mas é algo que a empresa pede, então a gente sabe que tem como conduzir testes de pós-lançamento e pós-implementação, que são os regressivos. Só basta saber se esses regressivos são em produção ou se são no ambiente interno de release, tá? Além disso, fala trabalhar com equipe multidisciplinares para assegurar a qualidade durante todo o ciclo do desenvolvimento. Ok, faz parte de uma equipe ágil. Experiência prévia comprovada como analista de teste. Já esperamos isso, né? Já que tu tá se candidatando para uma vaga de analista de teste pleno. Outro quesito, goste de trabalhar em equipe, seja colaborativo em suas atribuições. Deixa eu dar um zoom que agora que eu vi que estava bem pequeno na tela. Faz parte de uma equipe ágil, sem mistério nenhum. Capacidade de trabalhar em um ambiente ágil, com habilidade de fazer ajustes e adaptações rapidamente. Só se comprovou o que a gente já estava lendo. Capacidade para documentar, diagnosticar e resolver erros. A gente já comentou sobre isso desde o início. A gente já falou sobre isso. Mas, Pri, seja mais claro. O que é essa capacidade para documentar, diagnosticar e resolver erros? Aqui pode ser, tá bem amplo, mas a gente pode levar por dois pontos, tá? O primeiro ponto é saber documentar o teu teste, e para isso o teu plano de teste já é um documento. Você saber diagnosticar e resolver erros pode ir tanto da análise da documentação, que a gente viu lá no início, de compreender regras de negócio em diferentes níveis, visando encontrar falhas sistêmicas ou oportunidades de melhoria, que é a famosa técnica do Swift Left Testing, né, que é adiantar os testes para a esquerda, então começar os testes desde lá do levantamento de requisito até a parte de deploy do sistema, mas adiantar o máximo possível dos testes, e inclusive analisar a documentação é um tipo de teste. Então, a gente ter essa capacidade para documentar, diagnosticar, resolver problemas é isso, é encontrar possíveis problemas desde o início, desde lá do levantamento de requisito, e não somente quando chegar a tarefa para você testar, você pensar, mas essa regra de negócio não vai dar certo porque afetou tal lugar, sabe? Aí já é tarde demais, se perdeu muito tempo, se perdeu dinheiro, então você trabalhar no início ajuda, tá? E outro ponto, né, atenção aos detalhes, boa capacidade investigativa, que é o que eu sempre falo, que aqui eu não digo nenhuma boa capacidade investigativa e atenção aos detalhes, eu chamo de criticidade, tá? Um raciocínio crítico, de tu conseguir ligar as pontas, porque de nada adianta você ser um bom analista, mas não saber fazer as conexões necessárias, tá? Então, eu digo assim, tem que ser crítico, tem que ser um analista crítico de conseguir analisar, criticar e fazer essa conexão em diferentes áreas. Ainda mais quando se fala de uma empresa que tem app, site, dashboard e painéis administrativos. Você tem que analisar aquilo e entender como que isso vai afetar esses 4 produtos, ou mais também, né? Aqui, para complementar o que eu falei, ó, mente analítica, saber analisar, criteriosa e aptidão para resolver problemas, tá? Resolver problemas em teste de software, como que a gente trabalha isso?
saber técnicas, estratégias, metodologias de teste. Porque quando você sabe esses três, você vai entender, por uma determinada situação, você vai entender qual tipo de teste usar, em quais momentos utilizar, qual é o esforço que vai ter que ser utilizado, como remanejar a equipe e processo para encaixar isso. Então, por isso que é bem importante, quando eu digo assim, não inicie por teste de software, não inicie num plano de teste, porque nós temos outras coisas para entender antes que vão afetar como você vai testar. Tá? Então, aqui essa aptidão para resolver problemas, isso de testes, técnicas, estratégias, metodologias de teste vão ajudar muito você a ter essa aptidão para resolver problemas, tá? E aí nós entramos no desejáveis, né? E aí é que fala testes desejáveis de API. Então, já ligou aqui uma flag de que provavelmente as automações que tem são de API. Além disso, pede UX UI, e esse UX UI, gente, é tu ter boas práticas de usabilidade na aplicação. Você entender que um componente ali não faz muito sentido, ou uma certa cor não faz muito sentido. E também temos a parte de segurança. E aí dentro da parte de segurança eles falam analisar usabilidade, que entra junto com o UX UI, segurança, funcionamento e desempenho de diferentes sistemas. Aqui, nessa parte de segurança, eu não colocaria segurança, tá? Eu colocaria performance do sistema mesmo, tá? Que é exatamente isso, você tá testando, você vai ver se aquele sistema tá usável, sabe? Tá fazendo sentido? Uma pessoa que não entende das regras de negócio vai saber usar? Tá intuitivo? Questão de segurança. Tem níveis, por exemplo assim, se eu tô lidando com dashboards e painéis administrativos, um usuário com acesso simples não vai poder emitir relatório e ver faturamento de empresa. E aí é importante você ter conhecimento de níveis de acesso. Tem o nível simples, o nível gestor, o nível administrador, o nível owner, que consegue ver tudo. Então, essa é a questão da segurança que está sendo tratada aqui, tá? Entender níveis de segurança, porque cada nível de acesso acessa alguma coisa, né? Por exemplo, um acesso simples, vou acessar um dashboard, um painel administrativo, eu vou conseguir ver só as minhas informações. Eu quero saber quanto que eu gastei, sabe? Quero ver quanto que eu ainda tenho de saldo na minha viagem. Mas só consegue ver os seus. O do gestor consegue ver os dados dele e dos liderados dele. O acesso administrador é uma pessoa que não tem bloqueio ou quase não tem bloqueio. Pode ver tudo, pode ver de si, pode ver dos gestores, ver dos administradores, ver tudo. E o owner é a permissão que normalmente quem tem são os tech leads, porque eles conseguem manipular certos dados, tá? Então, isso é nível de segurança ao meu entendimento sobre essa vaga. Além disso, funcionamento e desempenho de diferentes sistemas, exatamente ver a performance. Se o site, versão app, está mais performático ou está menos performático que o site, ter esse critério, sabe? E aí agora outras experiências é a experiência com Gira, familiaridade com Selenium, Playwright, Burp City, Postman. Aqui o que eu sei, tá? Selenium, automação web com Java. Algo que está bem defasado no mercado, porém, para uma vaga de pleno sênior, eu entendo o raciocínio lógico deles de pensar, bom, se a pessoa já é pleno sênior, ela já tem uns 5 anos de experiência. Se ela tem uns 5 anos de experiência, ela pegou a fase da automação com Selenium, que inclusive eu peguei essa fase, né? Eu fiquei 1 ano automatizando com Selenium e Java. Então, eu entendo, mas eu não sei se é a ferramenta utilizada pela empresa. Por quê? Porque eles falam de Selenium e eles falam de Playwright. Selenium, Java, aplicações web legado. Playwright é mais voltado para automações web, só que JavaScript, tá? Que tem a base JavaScript, por exemplo, React, Angular, Vue e 300 mil, todas essas linguagens novas que são muito interativas.
o Playwright se adapta. O Selenium já não se adapta tanto porque vai chegar um momento que você vai ter que inserir script JavaScript dentro de um código Java para ele conseguir identificar um componente JavaScript que apareceu na tela do nada, tá? Burp Suite, não sei o que é. E o Postman é o nosso famoso framework aí para a gente testar APIs, tá? Testar e construir APIs também. Depois disso, tem a parte de banco de dados, onde fala de SQL e NoSQL. Então, a gente sabe que eles têm bancos de dados relacionais, que é SQL, e bancos não relacionais, que é NoSQL. Então, a gente sabe que existem esses dois bancos lá. Além disso, eles falam de você também saber trabalhar com CI/CD, que é a integração contínua, que é pipeline. E também tem o conhecimento em linguagens de programação, como Python, JavaScript, TypeScript, C#. GitHub também, e alguma formação superior completa em TI, ciências da computação, engenharia da computação ou outras graduações relacionadas, tá? Mas lembrando, isso daqui, toda essa parte de automação que foi falada, é familiaridade, não tá exigindo. É como se fosse o plus, sabe? Tipo, se tu tiver, a gente vai começar a te considerar mais que os outros, tá? Então, gente, o que eu achei dessa vaga, tá? Eu achei essa vaga muito coerente para um pleno, tá? Eu nem diria para um sênior, porque para um sênior eu colocaria mais coisa, do tipo automação e banco de dados não seriam familiaridade, seria algo que eu consideraria. Então, assim, é uma vaga bem coerente. Eu diria até que alguns júniors espertinhos poderiam se candidatar para essa vaga. E o que eu digo de júnior espertinho? Júnior espertinho é aquela pessoa que aprende rápido. É uma pessoa que é júnior, mas que aprende rápido. Vai lá, dá 1, 2 semanas, aprendeu. Eu diria para essas pessoas também se candidatarem. Por quê? É uma vaga muito simples. Não tem muito mistério aqui, porque eles enrolaram, botaram um monte de coisa aqui, mas o que eles pedem? Que tu saiba analisar, que tu tenha a criticidade de levantar a mão e ver que aquela análise não tá coerente ou que tá faltando coisas naquela análise, né? Que é validar as regras de negócio. Eles pedem para ti fazer o plano de teste, tanto manual ou automatizado, saber executar esse plano de teste, saber abrir defeitos, gerenciar, executar, controlar e fazer relatórios, né? Exatamente para dizer, olha só, tá aqui muito tempo aberto, né? E é isso que eles pedem. Eles pedem análise, plano de teste, execução com a execução geral e a exibição de relatórios. Do mais, eles pedem muitas soft skills que já são esperadas de um QA. Saber liderar um time, saber trabalhar em ambiente ágil, saber lidar com mudança, ter capacidade investigativa, a mente analítica, criteriosa. Então, eu entendi que eles colocaram muito do mesmo na capacidade técnica e eles também botaram bastante soft skills, tá? E também, com os extras, é algo que não é nada demais. O teu diferencial é tu saber fazer alguma automação, ter conhecimento em algum banco de dados e a linguagem de programação, que são as linguagens de programação básicas do mercado, vamos dizer assim. Então, achei coerente, tá? Agora, vamos ver se a gente acha essa empresa da Icon pra gente dar uma analisada. Provavelmente seja... É que tem várias icons, então... Deixa eu ver... Se... Vamos ver essa aqui com o Brasil. Porque não tem como a gente ter certeza, né? Aqui eles falam que com International Council of Museum Brasil. Não sei dizer se é isso. Acho que não.
possivelmente pode ser isso aqui, com libras, mas aí faria sentido falar que é com libras, né? Mas pode ser isso. Faz mais sentido do que a outra, tá? Que aqui eles falam cartórios acessíveis, acessibilidade, o atendimento do cartório para surdos com o ICOM, a plataforma de atendimento em língua de sinais em parceria com a Norley. Olha, pode ser isso, porque aí faz sentido com algumas coisas, porque aqui eles falam de aplicativos e de sites. Então, pode ser, mas não temos como ter certeza, né? Porque aqui, ó, mostra que tem um aplicativo. Aqui como funciona. O ICOM é uma ferramenta online de uso simples, intuitivo, disponível 24 horas por dia. Pode ser acessado via aplicativo, link, QR Code de um celular, tablet ou computador com acesso à internet. Pode ser. Mas eu não sei onde é que entraria a parte de dashboards, né? Pode ser a parte de dashboard de gerenciar essas pessoas cadastradas? Pode ser. Então aqui existe uma possibilidade que seja essa empresa, mas não temos como ter certeza. Vamos ver se a gente acha aqui. E com Floripa. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Ó, Instituto Comunitário Grande Florianópolis. Eu não sei se é isso. Acredito que não. Então, assim, gente, para saber qual é essa empresa, fica realmente muito difícil, porque só fala de ICOM. Não temos como saber. E eu acho também que se fosse aquela ferramenta de acessibilidade, eu acho que talvez pediria alguma coisa assim relacionada a isso. E aqui só fala de usabilidade, assim, usabilidade diferente de acessibilidade. Usabilidade é criar um sistema coerente, né, que faça sentido, as funcionalidades e tudo mais. A acessibilidade é algo que vai muito mais além, né? Inclusive, a atualização de abril foi exatamente isso, sobre acessibilidade na web. Então, os alunos lá da plataforma Qualiters Club já estão sabendo o básico de acessibilidade para depois a gente ter um curso aí atualizado com o módulo prático de testando na prática um sistema de acessibilidade. Então, gente, é isso que a gente tem de informação. Não tem muito mais informação sobre isso, porque a única informação que dá é sobre a AME, né, da empresa. Não fala muito mais. Mas, assim, algumas dicas que eu daria, tá? E aí é uma dica aberta, né? Que esse trecho vai pro YouTube, depois eu vou ter uma conversa só com os meus alunos da plataforma, que é o seguinte: se candidate para essa vaga, tá? Mas chame a AME, né? Siga eles, mande uma mensagem, manda o link da vaga e diz assim: poderia me dar mais informações sobre a empresa, porque eu achei várias ICOM no Google e eu quero me preparar mais para essa entrevista. Então, para pelo menos você saber qual é a empresa e dar aquela stalkeada básica, né? Google, redes sociais, Instagram, YouTube, LinkedIn, Glassdoor, para você estar mais preparado para ir para uma entrevista com o recrutador, mandar sua proposta de salário, né? Para você mandar uma proposta de salário que seja coerente com o que a empresa está pedindo, nem muito abaixo nem muito acima, que seja uma proposta coerente. E você ter mais noção de tudo que envolve, né, se candidatar para uma vaga, tá? E agora a Qualiters chegou conteúdo exclusivo para vocês, tá? E agora aqui eu já vou abrir o meu Notion, tá? Que vai ser um Notion compartilhado com vocês. Vou colocar para cá. E a gente vai começar a discutir pontos a pontos dessa vaga que eu já considerei aqui, tá? Seguinte. Pontos importantes, tá? Vocês vão ter aqui o link da vaga para vocês se candidatarem. Link do Glassdoor, infelizmente, eu realmente não sei que empresa é, tá? Por causa, como vocês viram ali, a pesquisa simples no Google retornou vários tipos de UCOM, que pra mim não tava fazendo sentido com os requisitos de que são um app, são um site, são um dashboard, painel administrativo. Então, realmente vai ficar difícil. Mas sigam a dica que eu dei de se candidatem para vaga
e chamem a Ami ali, sigam ela, chamem ela e digam assim, olha só, acabei de me candidatar para essa vaga e eu quero saber qual é a empresa, porque eu gostei muito da descrição da vaga, eu quero realmente trabalhar com vocês. Então assim, tem como eu saber qual é a empresa, porque eu quero estar muito preparada, eu quero estar apta para a entrevista. Vocês vão estar mostrando o interesse de vocês em ter aquela vaga. Então assim, chamem eles mesmo na cara de pau. Porque assim, gente, são 14 pessoas para uma vaga. É muito pouca gente mesmo, tá? Então, agora vamos para os nossos preparativos de como estudar para a vaga, tá? Eu fiz uma tabela aqui de todos os requisitos ali que a gente leu, do passo a passo, tá? Experiência em projetos. Informe no LinkedIn. Vou abrir o meu LinkedIn aqui para vocês. E tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês trabalham aqui na empresa, tem como vocês colocarem projetos, tá? Tem uma parte aqui, ó, projetos. Coloquem todos os projetos que vocês trabalharam. Por quê? Vocês vão vir aqui no maisinho, vocês vão colocar o nome do projeto, por exemplo, eu trabalhei no site do Carrefour. Vocês vão colocar assim, Carrefour. Vocês vão colocar todas as descrições, tudo que você fazia, plano de teste, executar, tu coloca toda a tua descrição. E aí tu coloca as competências e salva. Qual é a vantagem, tá? Tu pode colocar e-commerce Carrefour, app Carrefour, coloque essa informação. Por quê? Porque quando alguém entrar, a pessoa vai entender aqui, ó. Quais projetos que essa pessoa trabalhou? Ela trabalhou na Qualiters Club, ela trabalhou na Vol, que tem o app, método PDA e vai ver todos os outros. Ó, trabalhou no SAG 6 em procuradorias quando estava na Softplan, trabalhou no SAG 6 Ministério Público quando estava trabalhando na Softplan, trabalhou no projeto da Superget quando estava na CWI. Eles vão entender qual produto vocês atuaram em qual empresa. E isso, gente, é maravilhoso, porque ali tá pedindo app, site, dashboard, painel administrativo. Se vocês trabalham numa empresa que trabalhou com app, coloca aqui o projeto do app. Coloca o link do app, sabe? Mostrem a experiência de vocês. Então, preencham esse campo de formulário. Ele é muito importante. Ele dá visibilidade em todos os projetos que você trabalhou, tá? Liderar o time de qualidade, ajudar a localizar e relatar erros e falhas. Aqui, se você não possui experiência, é uma excelente oportunidade. É difícil de mostrar isso no LinkedIn. A forma de mostrar isso no LinkedIn é, se você já é líder hoje, você começar a criar artigos, começar a criar posts de exemplos da sua liderança, sabe? Por exemplo, hoje eu comandei um debate, uma roda de qualidade com a minha equipe. O tema foi esse, falamos disso, foi legal, teve interação e posta uma foto. Seja, Pri, mas estamos remoto, tira uma foto, um print da tela de todo mundo no Zoom, tá? Pri, eu não tenho experiência, mas eu faço parte de grupos, né? Inclusive aqui tem muitas meninas no cantinho, então coloquem isso, que vocês fazem parte, comecem a compartilhar que vocês fazem parte de um grupo de estudos. Isso, gente, também é liderar, porque quando você está num grupo de estudos com várias pessoas, você precisa ter o consenso de liderança, de ajudar outras pessoas, tipo, você tem um domínio que outras pessoas não têm, então você vai liderar aquelas pessoas. E aí você pode colocar uma das reuniões que vocês participaram de você mentorando essas pessoas. Então, enriqueçam o LinkedIn de vocês com o portfólio. Vocês podem ser muito criativos nisso aqui, tá? Aí aqui eu já sugiro os cursos que vocês podem lá dar aquela revisadinha básica para melhorar o portfólio e dar-lhe no portfólio. Responsabilidade de revisar, analisar especificações do sistema, compreender regras de negócio em diferentes níveis. Isso tudo, gente, tá no Upstream. Cara, eu explico exatamente isso no Upstream para vocês. Criar o storytelling de funcionalidades através do Miro é exatamente isso. Responsabilidade de revisar e analisar especificações do sistema, vocês saberem as regras de negócio e como elas afetam,
encontrar falhas, porque vocês vão começar a fazer o link de uma funcionalidade com a outra. Cara, isso daqui é storytelling e tá no curso de Upstream. Então, se vocês não se lembram muito bem, vão lá, revejam o curso, nem que seja no 2 vezes ali, para dar aquela recapitulada, tá? Desenvolver um plano de teste manual e automatizado. Então, eu coloquei aqui plano de teste, tá? E aqui eu poderia até colocar um outro, que eu já vou deixar aqui, que é de Gherkin, né, gente? Gherkin do básico ao avançado. Por quê? Porque se a gente for pegar a parte tanto do plano de teste para você escrever com o Gherkin, mas também a parte de automação, que você pode usar o Gherkin também lá na sua automação para guiar a sua codificação, tá? A parte de identificar erros a partir de provas realizadas, reportar, acompanhar, fazer registros de conformidades e inconformidades, tudo mais, isso tudo, gente, bug tracking. Atualização desse mês agora de abril, tá? Então, se você não viu, corre lá, porque assim, ó, eu liberei um plano de teste pronto, tá? O plano de teste tá pronto, o Excel tá lá nos materiais de apoio, o plano de teste tá pronto e é só a gente executar e eu executo junto com vocês, tá? E aí tem um templatezinho de gerenciamento, controle de bugs que tá junto pra gente preencher e ali, através daquele Excel de bugs, vocês conseguem gerar filtros e relatórios. Então, assim, ó, tá na mão de vocês. Participar dos processos de melhoria contínua, curso que há no Ágil, tá? Fazer a manutenção de testes já automatizados. Aí entra a nossa trilha, tá? Operadores lógicos, arquitetura de sistemas e Cypress, que vai ser lançado agora, mês que vem, em junho, tá? Eu até me perdi, o Bug Tracking foi lançado em maio, né? Tô perdida já nos meses. Mas essa parte de manutenção, operadores lógicos, arquitetura de sistema, já dá para você dar aquela maratonada, porque você já vai saber muitos conceitos, tá? De automação. E aqui também eu vou botar o de automação de testes com API REST. Por quê? Porque a gente sabe que a automação com API é um dos requisitos da vaga. Então, não fique só, mas Pri, eu não tenho nada web, mas você tem automação de API, onde você domina. Porque lá eu ensinei o manual, ensinei a fazer automação sem saber programar, ensinei a subir arquivo de massa de dados, gente. Vocês têm uma automação completa nesse curso, tá? Isso que a gente nem foi para a parte avançada, que a gente vai mais para frente. E o curso de Cypress que vai ser gravado, ele vai ter muitos módulos, tá? Eu até spoiler, ontem eu fiz o roteiro e serão mais de 7 módulos do básico ao avançado com Cypress. Então, vocês vão ter atualização mês que vem, em junho, e vão ter muitas outras atualizações. Vocês vão sair experts em Cypress até o final do ano, hein? Dezembro de 2023, vocês vão estar experts em Cypress. Isso eu vou garantir para vocês, tá? Que todo mês eu vou aumentando o grau de dificuldade. Mês que vem vai ser o básico, para quem não sabe nada, para quem tem medo de programar. Você vai destravar esse medo de programar, por causa que eu vou ensinar vocês do básico. E aí, cada mês, vocês vão evoluindo o código de vocês. Vocês vão começar com um código bem simples, mas já aptos para se candidatar para vaga de automação. E depois, cada mês, uma evolução atrás da outra. Vocês vão sair experts em automação com Cypress até dezembro desse ano, eu garanto. Depois, a gente tem aquela repetição, né, que eu falei. Relatar erros, falhas para a equipe, ajudar a diagnosticar e resolver problemas. Bug tracking, tá? Conduzir testes pós-lançamento e pós-implementação, plano de teste. Trabalhar com equipes multidisciplinares, que há no Ágil e metodologias ágeis, tá? Capacidade de trabalhar em equipe, que há no Ágil e metodologias ágeis. Capacidade para documentar, diagnosticar e resolver erros. Upstream, aprendendo a criar produtos, e Gherkin no básico ao avançado. Por quê? Você pode documentar através do storytelling, que vai gerar uma ótima documentação visual e com todos os dados que precisa, porque ali você vai ter o épico, vai ter o critério de aceite, vai ter user story, vai ter regras de negócio de forma visual para compartilhar com todo o time. Então, é uma boa forma de documentar e juntando com isso, plano de teste, né? Porque você vai ter análise das funcionalidades, o plano de teste
com as validações. E o Gherkin, ele vem para criar uma documentação clara, numa linguagem, num padrão universal de escrita, tá? E se a gente for ver, pessoal, não é muita coisa para estudar, não. Ó, curso de Upstream, plano de teste, Gherkin, QA no ágil, operadores lógicos, arquitetura de sistema, API com Postman. Bug tracking se repetiu, plano de teste se repetiu, QA no ágil repetiu, metodologias ágeis apareceu agora e deu. São 8 coisas para você estudar. 8 coisas. E se você já começou a estudar com o War Room da semana passada, a única coisa que apareceu de diferente aqui foi a parte de automação, que é operadores lógicos, arquitetura de sistemas e só. Porque o resto já estava embutido na semana passada. Então, esse é a importância de vocês terem hacks para estudar. Quando você começa a estudar seguido para vagas e estudar orientado à vaga, você vai começar a ver que vai chegar um momento que você não vai mais precisar recapitular upstream, plano de teste, bug tracking, porque você já tem um portfólio estruturado. No máximo que tu vai pegar para entrevista técnica é pegar o meu resumo, pegar o meu mapa mental, pegar o material complementar da aula e dar uma lida. Só para recapitular as coisas, para deixar as coisas mais frescas na cabeça, sabe? Para tirar aquele pozinho, sabe, das gavetinhas do nosso cérebro, a gente abrir aquela gaveta, tirar o pó e, é isso, guardou de novo, sabe? Essa é a vantagem de você estudar orientado a vagas, porque o nivelamento técnico vocês já maratonaram aqui na plataforma, então vocês já estão com bastante noção. E aí é ser mais assertivo, se preparar de forma assertiva. Aqui embaixo eu só coloquei os desejáveis, né, que eles colocaram ali pra gente ter, por causa que aquela vaga tá uma tumultueira só, né? Pra mim é horrível por causa que eu fico lendo em um texto único. Então aqui eu deixei listadinho, que aí fica mais fácil de vocês visualizarem. E como fazer o portfólio de vocês, tá? Basicamente, coisas da semana passada do nosso War Room para Júnior. A diferença é que polimento, você está se candidatando para uma vaga de pleno. Então, tem coisas que as pessoas vão ser mais criteriosas, por exemplo, organização, capricho, tá? É um dos principais. Tem que estar bonito visualmente, porque você não é mais júnior, você não tá migrando de carreira, tu não é estagiário, tu não é uma pessoa que tem pouca experiência, tu já tem uma bagagem. Então, assim, ó, vamos botar capricho. Então, assim, ó, se você construiu o seu portfólio de plano de teste, de bug tracking, de API, só fez na aula, tá na hora de você ir lá e pensar assim, não, vamos deixar bonito. Vamos botar um readme bem feito? Vamos escrever um readme bonito? Vamos criar o meu currículo no GitHub, tá? Vamos deixar as coisas mais bonitas visualmente. Ah, Pri, eu não tenho o Storytelling de funcionalidades, então agora tu vai fazer. Tu pode pegar, inclusive, no módulo de bug tracking, que já tem o plano de teste pronto, que você vai fazer o Excel do bug tracking. O que eu sugiro? Utilize o Salsa Demo para fazer esse portfólio. Ele vai ser muito bom, por quê? Você vai fazer a análise dele, tá? Vai fazer toda a análise no Storytelling para mostrar que você tem análise, você tem pensamento crítico, que faz conexões. Depois você vai pegar o plano de teste basicão que eu fiz, porque tem muito cenário que eu não adicionei ali, exatamente para vocês poderem exercitar a cabeça de vocês. Peguem aquele plano de teste que eu deixei disponível e evoluam aquele plano de teste com base na análise de vocês. Depois disso, vocês vão ter a execução, vocês vão ter o plano de teste executado, vocês vão ter um Excel de bug tracking dos bugs abertos, tá? E no curso de bug tracking, eu mostro como salvar as evidências para vocês colocarem isso no GitHub de vocês bonitão. Então, assim, ó, caprichadinho. E depois um teste de API. E pro teste de API, gente, eu fiz... Aqui é só a revisão, tá? O checklist para vocês não surtarem, para vocês fazerem um passo a passo, tá?
para não dar aquela surtada básica que eu sei que vocês dão aquela congelada. Então aqui tá o checklist do que fazer. As dicas de organização de portfólio tá aqui também. O meu GitHub tá aqui. E aqui tá as ferramentas para o portfólio de vocês. Análise, plano de teste e bug tracking, utilizem o Swag Labs, que é o Salsa Demo. Para automação de API, tem esse site que é muito conhecido pelos desenvolvedores, porque aqui tem um monte de APIs abertas nos mais diferentes ramos, tá? Aqui você pode filtrar por categoria. Então tem tudo aqui. A diferença é que no portfólio de vocês de automação não pode ser só get. Vocês têm que ter pelo menos um post, tá? Pra gente lidar com o CRUD, que é criar, buscar, atualizar e deletar. O que pode acontecer? Que você pode... É meio difícil vocês terem APIs que vocês consigam fazer update e deleção. No nosso curso de API, temos um exemplo disso, tá? Vocês podem utilizar ele mesmo, mas se vocês quiserem se desafiar, eu deixei essa daqui, ó, Wizard Word API. Nela você vai conseguir buscar e fazer o post de um feedback, tá? Então, se você não quiser utilizar a mesma API do nosso curso de API com REST, você pode utilizar essa daqui, porque aqui vocês vão ter vários tipos de GET, o GET all e o GET específico, e vocês também vão poder fazer um post de um feedback, tá? Então, já ajuda bastante aí vocês criarem o portfólio. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, uma navegada, ver se acha uma outra API, fiquem à vontade, é só vocês verem, olharem a documentação e ver se tem um post no meio, tá? Para vocês mostrarem que vocês também sabem submeter dados e validar os dados criados, tá? Então, é bem importante. Como se preparar para uma entrevista com o recrutador? De sempre, gente. Saber criar a jornada do herói de vocês, tá? E também saberem sobre a empresa, porque quando vocês sabem sobre a empresa, vocês conseguem colocar as soft skills de vocês aplicado à empresa e aí vocês se vendem mais ainda. Então, entrevista com o recrutador não tem muito mistério, tá? É sempre mais do mesmo. A diferença é você evoluir o seu pitch de vendas para mostrar que você é apto para aquela vaga, tá? E com a entrevista técnica, gente, cara, é aquilo que eles vão perguntar. Eles vão perguntar se você já liderou, tá? Eu até vou colocar aqui. Vai rolar perguntas de liderança, porque fala disso. Sua experiência com aqueles testes, vou até botar aqui aqueles testes, né? Que é de app, site, dashboard e painel administrativo. Saiba que vai rolar pergunta de automação no meio. Tá, vai rolar. Por causa que ali eles falaram Selenium, Playwright, um outro que eu não conheço, que eu vou até pesquisar. E eu vou até ver aqui qual é o nome do outro. Eles falam de Burp Suite e Postman. Vai rolar pergunta de automação. Mas o pulo do gato é, se eles te perguntarem alguma coisa de Selenium, Playwright ou Burp Suite, você diz, a minha experiência em automação é utilizando o Postman para testes de API REST e GraphQL. E aí, faça sua condução para que as perguntas de automação sejam relacionadas a isso. Porque em vez de vocês deixarem eles massacrarem vocês com perguntas em frameworks que você não tem domínio, que você não tem conhecimento, mostre que você tem conhecimento em automações de API, REST e GraphQL com Postman. E aí você conduz a entrevista para que eles te perguntem em relação a isso. Então, a questão da entrevista é você conduzir ela para o que é bom para você, tá? Para você mostrar o seu domínio naquele assunto, tá? Então, essa é um outro pulo do gato. Então, eles vão te perguntar sobre isso, rolar experiência, sua experiência com aqueles testes, vai rolar perguntas de automação no meio. Então, conduza a sua entrevista para testes de API. Por que eu tô falando teste de API? Porque hoje a plataforma
preparou vocês tecnicamente para automação de API. Mas a partir do mês que vem, vai ter entrado Cypress, então aí vocês já podem introduzir a automação web no meio. Mas por enquanto, automação de API. Ah, Pri, mas eu tenho experiência com automação web, inclusive até com o Cypress ali. Então, manda bala. Ah, Pri, eu tenho experiência com automação web, mas não é em nenhum daqueles frameworks. Não importa, dá a opção. Eu tenho experiência de automação web, porém é com framework Robot. E aí você conduz, porque assim, gente, quando você sabe fazer automação web em um framework, você sabe fazer em todos os outros. A diferença é a qualidade, tá? Por exemplo, eu tenho um nível alto de experiência com Cypress, mas o meu nível com Selenium já é um intermediário básico ali, um intermediário meia boca, tipo, eu me viro, eu não passo fome, mas não é algo que, meu Deus, eu domino o Selenium, tá? Então, aprendendo um bem aprendido, você vai para outro. Só vai diferenciar o seu nível de experiência, mas aí, gente, não é o problema, não é aí que vocês têm que se apegar, tá? Outras perguntas que pode rolar: execução de testes e gerenciamento de defeitos. Isso aqui é algo que eu acredito, tá? Algumas outras coisas que eles podem perguntar sobre usabilidade, performance, níveis de acesso, que são coisas que já estavam na descrição da vaga. Então, isso são perguntas que eu realmente estou esperando que façam, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês assistindo às trilhas de nivelamento técnico, fazendo o portfólio de vocês, vocês vão estar muito preparados para essa entrevista, tá? Então, gente, bom, de novo, né, quase 1 hora de análise de vaga, mas eu acho que realmente vai ficar essa média de tempo para realmente a gente conseguir entrar no detalhe de cada questão e entender como se preparar para a vaga. Eu acho que não tem como fugir disso, a não ser que eu perca qualidade, e perder qualidade não é algo vantajoso nem para mim, nem para vocês. Então, os War Rooms vão demorar em média 1 hora aí, mas é algo que vai ser muito válido pra vocês, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar correr pra liberar essa aula hoje, segunda-feira mesmo, que eu tô gravando ela às 9h15 da manhã. Vou tentar liberar hoje, se não mais tardar terça-feira, porque assim, realmente são 14 pessoas candidatas pra essa vaga. Deixa eu clicar aqui de novo pra rever. São 14 pessoas, são muita pouca pessoa. 15 candidaturas. São muito poucas. Eu considero que até 50 é um número bom, tá? Então, são muito poucas candidaturas. Então, eu vou correr pra liberar isso, pra que vocês consigam já se candidatar pra essas vagas. E eu quero feedback de quem se candidatou pra essas vagas, tá? Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês querem ver de análise de vaga, hein? Que eu vou fazer isso pra vocês. Semana passada pediram uma de analista de teste pleno e aqui está ela. Então comentem que a Prof. Pri domingo vai estar aqui, maratonando o LinkedIn para procurar a vaga ideal pra vocês. Então, beijos e nos vemos no nosso próximo Raw Room. Até mais!